Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, que hoje vai tratar de um assunto muito importante. A gente vai falar sobre Outubro Amarelo e Vermelho. Sobre esse assunto, eu converso com a Paula Santaiola, que é presidente da Ambisec, Encurtando Caminhos. Tudo bem? Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E a gente conversa também com o Dr. Condesmar Marcondes, especialista em reprodução humana. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, obrigado, Roberto. A gente falou com o Dr. Condesmar nesse mês sobre Outubro Rosa, mas hoje ele é nosso convidado também porque muita gente não sabe dessa comemoração que é o Outubro Amarelo e Vermelho. Então, Paula, começa contando pra gente o que é essa conscientização. Na verdade, é uma data para conscientizar sobre... A mielomeningocele. Repete, para descomplicar aqui. Mielomeningocele, ou um tipo de espinha bífida. É uma data internacional, que é o dia 25 de outubro, que é o dia da conscientização, né? Para que a gente possa falar mais e as pessoas começarem a entender. Mesmo sendo mãe, antes de ser mãe, eu nunca tinha escutado falar sobre. O que é essa doença? É uma doença? É uma má formação. Doutor, me corrija por gentileza. É uma má formação. E eu descobri a partir da 24ª semana, num exame de ultrassom morfológico. Ela pode ser detectada um pouco antes, acabou sendo de forma tardia, e me foi dada a opção para reduzir os riscos, fazer uma operação intraútero. E nós, em uma semana, eu descobri numa segunda-feira, e numa sexta-feira eu estava fazendo essa operação intraútero, então, para reduzir tudo que ela poderia gerar para minha filha, né? Ela ainda ia nascer sendo uma criança deficiente, mas com riscos menores. E nós fizemos a cirurgia. Temos o risco também dela nascer prematura, o que aconteceu, fiquei de repouso absoluto, e ela nasceu com 32 semanas. E é claro, né, na hora que a gente descobre esse diagnóstico, o sonho do filho típico se desconstrói. Primeiro filho, Paula. Meu primeiro filho, eu já fico emocionada. O chão se abre, você fica sem direção. E hoje eu procuro buscar toda essa dor que eu senti para dividir com outras mães e poder ser apoio dessas outras mães que acabam descobrindo e estão sem direção também. O quanto a gente fica perdido. Então, doutor, para a gente entender um pouquinho melhor, o que é essa má formação? O que ela ocasiona no bebê? Você tem, Roberta, o fechamento da espinha dorsal, da espinha da coluna. Uhum. A coluna fecha durante a gravidez. Como, por exemplo, se você pensar no testículo, o testículo desce da cavidade abdominal para a bolsa escrotal. E a espinha se fecha. Tá. A espina bífida ou mielomeningocele, não há esse fechamento. Então, essa compressão da medula faz que, quando a criança nasça, ela perde os movimentos de membros inferiores, principalmente. Tá? A grande causa é, claro que não é só isso, que ajuda a esse fechamento, a evitar as malformações, por exemplo, é o ácido fólico, hoje o metilfolato. Que todo mundo, quando pensa em gravidade... Já começa a tomar. Ele evita muito, mas evita não quer dizer não tem. Sim. Ele ajuda a evitar, mas é isso. Uhum. Então, se ela nasce com isto aberto, de modo geral, em 100% dos casos, ela perde a movimentação de membros inferiores. É isso? Paula, qual o nome da bebê? O nome dela é Eva. A Eva, tem 4 aninhos. Tem 4 aninhos. E como o doutor disse, né, essa abertura, ficando dentro do líquido amniótico, ela vai corroendo vou falar de uma forma mais simples, sim, né, claro. a forma científica, mas vai corroendo. O que acontece? Ela vai perdendo não só a questão da mobilidade do quadril para baixo, mas ela também gera a hidrocefalia, o intestino e a bexiga neurogênica. Então são várias coisas que, fazendo essa cirurgia intraútero, você evita, e é claro, fazendo o acompanhamento médico. Mas eu fiz todo o acompanhamento médico, minha gravidez foi planejada, eu tomei o metilfolato, tudo bonitinho. Mas mesmo assim pode acontecer. Os especialistas, eles não têm algo certeiro, né? Eles levantam essa questão que evita, mas pode acontecer. Questão de idade também, como a gente hoje aqui tem um grupo de mães, a gente vê que é variável. Tem mães muito jovens, tem mães mais velhas, então a gente não conseguiu ainda ter uma certeza de nada. Tinha que ser. Exatamente. Quando a gente fala, assim, às vezes, dessa questão de má formação, o doutor Condesmar me conhece bem, eu sempre falo
falo, né, Paula, que a gente tem um autor da vida, né, que é aquele que inspira a vida. E Deus sabe de todas as coisas. Eu tive um sobrinho com síndrome de Down e a minha irmã tinha 30 anos. Então, não é aquela conta 2 mais 2 são 4, né, doutor? Perfeito, Roberto, Isso a gente não tem essa conta, né? Perfeito, a gente não tem a conta. E é a mesma coisa que eu acabei de falar. O metilfolato mais moderno do que o ácido fólico seria o remédio, não tem mais problema. Não é assim. Esses dias me perguntaram, mas médico fica doente? Uai, Ainda tem é ser câncer, humano, tem... né? Era fácil, nós somos humanos. Ainda é o ser humano, graças a Deus, né, doutor? E aí você passou, obviamente, todo esse processo, uma gestação conturbada, Paula. Muito. Eu sempre gostei de criança, sempre sonhei em ser mãe e ter esse pensamento, né? Quando eu descobri o que eu tenho que fazer para que eu possa fazer o melhor pela minha filha. Sou professora, sempre amei o que eu fiz, amo Deixa eu criança. fazer um parênteses aqui. A Paula é uma excelente professora, cuidou de 2 pessoinhas. Maravilhosas. E eu sou muito grata a você, viu, Paula? Eu tenho muito carinho por elas, seres humanos sensacionais, alunas, nossa, sem Querida. palavras, muito carinho mesmo. E eu tinha esse carinho enorme pelos meus alunos, e é claro, quando eu me vi grávida, eu falei, vou fazer tudo por ela. E aí descobri, é claro que eu me fechei numa bolha, me tranquei, eu não me despedi dos meus alunos. Isso até hoje para mim, olha, eu vou falando, aí eu vou lembrando, e eu saí na segunda-feira para um exame, tinha coisas marcadas, e dali do exame eu falei, o que é mielomeningocele? Fiquei sem chão, não sabia a direção, fui tentando pesquisar, na internet a gente não encontra nada, é tudo muito antigo, não tem nada novo na internet, então o que assusta, tudo que a gente encontra na internet sobre a mielo é assustador, você não sabe a direção, você fica totalmente perdido, e eu fui digerindo aos poucos. Então eu fui tentando focar no que eu podia fazer no momento. Então foi indicada a cirurgia intraútero, foquei na cirurgia intraútero. Depois eu tinha que ficar de repouso absoluto. Foquei, eu que sempre estive em movimento, elétrica, parada, deitada, porque foi através da laparoscopia, então minha bolsa, ela saía líquido. Então eu tinha que ficar deitada, tomando bastante líquido, tomando medicações para fazer um controle e tentar segurar ao máximo essa criança ali, e fui segurando 1 mês e meio. Eu tinha minha meta, eu vou ficar até 37 semanas. Não deu até 37, mas foi até 32. Ela nasceu de forma prematura e era aquela vida de UTI que eu jamais imaginei. Ninguém da minha família nasceu com algum problema, então todo mundo nascia, ia para o quarto, então eu imaginava que ia ser assim. Ela fez a cirurgia intraútero, ela vai nascer, vai vir para o meu braço e a gente vai embora. Só que eu fiquei no hospital, fui embora do hospital e ela ficou no hospital. Quanto tempo? Nós tivemos uma internação muito longa. Uma parte da internação foi em Santos e a outra parte foi em São Paulo. Nós ficamos 5 meses sem ir para casa, vivendo no hospital. Então aqui em Santos a gente tinha que fazer visitas. Então eu falava, quando eu chegava no hospital, me sentia mãe. Estava lá com a minha filha. Mas quando eu saía, era um vazio. E aí eu foquei no leite. Falei, tem que focar em alguma coisa. Foquei no leite, bióloga, então vou dar o alimento mais perfeito para minha filha. Vou me alimentar bem. E eu pegava... Foi até engraçado, nessa época tinha já a maquininha, minha irmã tinha comprado para ela, eu falei, nem vou usar isso no final, foi minha melhor amiga, cortei um sutiã e ficava eu de 3 em 3 horas com as maquininhas, tirando leite, e levando para o hospital, e ia para visita, minha vida era essa, então eu foquei no leite, e a gente focava todo dia dela vir para casa, e a cada mês que passava, ela não recebia alta, e a cada mês, e ninguém sabia o que estava se passando. Porque o normal era ela ter nascido e vir para casa. Até que nós fomos transferidos para São Paulo para fazer exames específicos, para descobrir o que estava acontecendo com o quadro respiratório que não melhorava, com a deglutição que não melhorava. E em São Paulo, a gente conheceu uma enfermeira que tinha um filho também com mielo. E essa criança, ela me colocou num grupo de mães. E aí eu vi a importância das mães se unirem, que essas mães me indicaram um médico, que hoje eu não tenho o que falar sobre ele, porque ele é uma pessoa fenomenal, que é o Dr. Sérgio Cavalheiro, que é um neurocirurgião pediátrico. Eu entrei em contato com ele
E ele me ligou no mesmo dia, eu nem acreditei, porque me falaram que era muito difícil o contato com ele. Eu estava num hospital, ele trabalhava em outro, que não tinha nada a ver com o hospital. Ele foi lá conhecer minha filha e no dia seguinte ele estava operando minha filha. Mas antes disso, ainda vai ficar mais emocionante, ela tinha no hospital pra gente ir pra casa, todos falavam, é só você fazer a tráqueo e uma gastro, E tudo que certo. ela vai pra casa. E eu falava, gente, mas será que esse é o problema? Eu acho que eu vou estar trabalhando não com a solução, né? Porque eu não vou estar trabalhando o problema, eu vou estar fazendo uma coisa, mas e o que está acarretando isso? Então, conversando com as mães e aquela coisa, eu acho que mãe sente, né? Eu marquei a tráqueo, não dormi a noite inteira, e foi que o doutor Sérgio apareceu. E a gente foi por esse outro caminho, que também era um caminho, assim, super delicado. Uma cirurgia. Uma Ele fez uma cirurgia. neurocirurgia. Ele fez, Corrigiu Isso. pós-nascimento. ele teve que fazer a Só deixa eu te sim. interromper. A primeira cirurgia ela fez intraútero. Isso, Ok. isso. Então se operou intraútero tentando resolver aí. Isso. Esse tempo depois da internação hospitalar, o Sérgio Cavalheiro já a operou como neurocirurgião. Isso. Num centro cirúrgico, a criança, Bebezinho e ele fora. corrigiu o restante da mielomeningocele. É isso? Ele fez a soltura, porque ela estava com um ancoramento da medula. Ele fez a soltura da medula. E ela estava, eu até brincava que ela parecia Peppa Pig, porque ela ficava roncando. Ah, E o que era? Pela medula estar presa, sendo puxada, o cerebelo estava sendo comprimido. E o cerebelo, ele é responsável pelos movimentos involuntários de respiração, de deglutição. Então isso estava acarretando que ela estava com a apneia do sono. Ela poderia dormir e morrer a qualquer momento. Então por isso que o doutor Sérgio foi tão rápido. E ele fez a soltura tanto da medula quanto do cerebelo. E em um mês a gente recebeu alta para ir para casa. Assim, ninguém acreditava, a gente também não sabia, a gente ia vivendo um dia de cada vez na UTI, não é fácil. A gente comprou até uma caminha de acampamento, a gente dormia lá. Muitas mães ficam sem os pais, que os pais acabam não conseguindo, Sim. mas graças a Deus, Fica uma luta só da mãe, né? graças a Deus eu preciso sempre compartilhar e agradecer que meu marido sempre esteve comigo, não soltou minha mão. E a gente está junto até hoje, cuidando dela com muito carinho. E eu tento fazer da dor ser a nossa luta, o nosso propósito. E daí eu comecei a postar as coisas da Eva na internet, com a ideia de eu poder ajudar outras famílias. Eu conheci muitas famílias de mielo que moram em estados que a saúde é totalmente precária, não tem fisioterapia, não tem hospitais. É, porque a gente tá falando assim, né, Paula? Deixa só um pouquinho. Você tá em Santos, próximo a São Paulo, né? Um dos melhores centros, né, doutora? Acho que a gente pode falar isso. Sem dúvida, o melhor centro do Brasil. E aí a gente tem, às vezes, famílias que não têm nem informação, porque a informação não chega, e nem condição de chegar em bons médicos. Nessa questão, doutor, por exemplo, da descoberta, não sei se o senhor já teve algum paciente nesse caso, o senhor tem vários pacientes, mas como trazer esse conforto numa hora tão difícil para essa mãe? Eu acho que é isso. Tem que viver em função disso. E principalmente aquilo que nós conversamos em off aqui. Tem centros em outros países que recomendam o aborto, interrompe a gravidez. Não. Você tem soluções médicas, você só tem que procurar os centros especializados que possam fazer isso. Então, esse médico, por exemplo, é um dos grandes neurocirurgiões infantis no país e que consegue resolver. Assim como, por exemplo, a gente conversou sobre isso, a Escola Paulista de Medicina, uma vez feito o diagnóstico, eles têm condições de corrigir. E foram eles, junto com um dos médicos da minha equipe, do grupo nosso, você já o entrevistou, ele foi um dos idealizadores dessa cirurgia intraútero. Ele abre a bolsa e opera com a céu aberto, ele expõe a coluna do nenê e o neurocirurgião opera e eles põem o nenê de volta. Então, em 10 cirurgias, acho que se não me engano, 9, esses nenês não nasceram andando, mas tinham movimentação bastante boa. Paula, então, uma associação foi criada para ajudar essas mães, trazer um apoio, um suporte, é isso? Sim, eu fui muito inspirada, né,
acompanhando as outras mães de grupos, nós começamos pequeno, começamos com um grupo, eu e uma mãe aqui de Santos, né? A mesma enfermeira que cuidou da minha filha, cuidou da filha dela e acabou passando o meu contato. E nós começamos a se conversar. Eu falei, não é possível que só seja nós duas aqui na Baixada Santista, tem mais mães com mielo na Baixada. E aí nós começamos a conversar. O ano passado nós fizemos o nosso primeiro piquenique com 5 mães. Esse ano as coisas foram crescendo um pouco mais. Esse ano a gente já com a ideia de associação ganhou esse logo de uma empresa de marketing que nos abençoou, escutou a gente, fez o desenho conforme a gente foi sonhando juntas, e hoje nós somos ao todo no nosso grupo 80 famílias aqui da Baixada Santista. Que bacana. E quem quiser entender um pouco mais ou se juntar a vocês, como é que faz, Paulo? Nós temos um Instagram que nós fazemos postagens que se chama mielo.baixada, e ali no próprio Instagram, na bio, tem um link de acesso para o nosso grupo de WhatsApp, e assim a gente pode conversar e fazer tudo que é importante, né? Porque geralmente quando essas mães descobrem é que a gente fica sem chão. Então ali a gente tem o apoio e a união das famílias, onde a gente vai trocando experiências, vai dando colo, abraçando. Eu não posso deixar de citar também a Abrace, que é a Associação Brasileira de Mielomeningocele, sediada no Paraná, que foi a partir daí, eu sou líder regional aqui da Baixada Santista, foi a partir deles que surgiu essa vontade de poder unir as famílias aqui também e a gente encontrar profissionais e uma direção para todo mundo. Então, AMBISEC significa Associação de Mielomeningocele da Baixada Santista, encurtando caminhos. Que é esse o grande objetivo, né, doutor? E, doutor, para a gente finalizar aqui, que recado o senhor daria para essas mães que às vezes estão tão sensibilizadas, né, com essa situação? Roberta, é um choque inicial, mas ela sabe, a própria médica que acompanhou, teve um filho Down, uma filha Down, e ao invés de relaxar, montou uma associação sucesso no mundo, Associação Up and Down. Então passou a dar apoio para milhares de famílias. Eu acho que o recado é esse. Deus te dá o caminho, te dá o peso para quem pode carregar. É isso aí. E tá aí, vamos aprender a carregar. É isso aí. E a dividir, né? Que Sim. os nossos aprendizados com quem precisa. É um propósito hoje. Parabéns, viu, Paula? Muito obrigada. Parabéns, muito obrigada. Obrigada, doutor. Estou à vontade. Obrigado por você, Paula. Um abraço, a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.